Então, vamos para a parte mais interessante da aula de hoje, que é o dimensionamento e os métodos para o dimensionamento do gerador fotovoltaico, tá? Pessoal, com posse dos dados anteriores de consumo, inclinação dos painéis e também inclinação do azimuth, é possível determinar a potência do gerador, ok? Para se determinar o tamanho desse gerador, pessoal, a gente pode utilizar dois métodos bem simples, tá? Que seria o método da máxima corrente, ok? Que a gente vai utilizar basicamente um dado que nós devemos procurar para a localidade, que são as horas de sol pleno, ok? Isso daí pode ser também extraído da radiação local, tá? Geralmente aqui para o Nordeste, já adiantando, a gente pode aplicar entre 5 e 5 horas e meia de horas de sol pleno, ok? Isso já é um dado bem interessante aqui para o Nordeste, mas se for para outras regiões, aí deve ser feita uma análise melhor, ok? E o método da insolação, pessoal, que era o método que eu utilizava para fazer os meus projetos, porque ele é um método mais preciso, ele utiliza outras variáveis, que no caso seria a eficiência do painel, certo? A eficiência do meu sistema, ele utiliza a radiação local efetivamente, a área efetiva dos painéis, a gente vai ver quando eu estiver falando dessa parte do método da insolação. Mas ele é um método mais preciso do que o método da máxima corrente, e ele é aplicado para inversores que apresentam a sua faixa MPPT, certo? O método da máxima corrente, ele não é indicado para sistemas que tenha a tecnologia ou o rastreamento pelo MPPT, certo? Ok? Então, vamos começar pelo método da máxima corrente, certo? Então, pessoal, o método da máxima corrente do módulo, ok? É encontrado no manual de sistemas fotovoltaicos do CRESESB, ok? Então, esse método, pessoal, é um método encontrado nesse manual de sistemas fotovoltaicos, que é um manual muito bom para quem está começando a estudar os sistemas fotovoltaicos. É um manual muito interessante, porque ele dá um arcabouço teórico muito interessante para quem lê, para quem está estudando, ok? E o método que ele utiliza como referência para o dimensionamento dos sistemas conectados à rede é esse método aí, do método da máxima corrente, certo? Pessoal, esse método ele se baseia no dimensionamento de um sistema, pelo que eu falei, pelas horas de sol pleno do local. O que são horas de sol pleno? Pessoal, horas de sol pleno seria a quantidade horária de que o sol ele irradia para o meu sistema fotovoltaico, certo? A depender de onde está a região no espaço geográfico, eu vou ter mais ou menos horas de sol pleno, certo? Ok? Geralmente, aqui pela linha do Equador, nós temos uma hora de sol pleno médio em torno de 5, 6, 5,5, 5,5 horas de sol pleno, ok? Só continuando aqui o tópico, utiliza-se as horas de sol pleno e de acordo com o consumo médio, certo, diário do local, nós podemos dimensionar o gerador, ok? Este método, pessoal, ele é simples e não utiliza diretamente as características de radiação local, como eu falei, utiliza as horas de sol pleno, certo? E também não utiliza nem a inclinação do painel, também não utiliza como referência a inclinação azimutal do local, certo? Por isso que eu considero ele, e também alguns professores ou algumas pessoas que estudam os sistemas solares consideram um pouco ele um método simples, mas pouco preciso, ok? Porque ele não utiliza totalmente as características do local como referência para o dimensionamento do gerador, ok? Então, para ser utilizado, deve-se ter só para ter uma ideia prévia do tamanho do sistema fotovoltaico. Então, eu utilizava esse método quando eu chegava na casa do cliente, queria ter uma ideia básica de como que poderia se comportar o sistema fotovoltaico naquele local. O cliente sempre pergunta, pelo meu consumo, isso aqui vai dar quanto? Aí você não tem basicamente a ideia, mas como é um cálculo simples, você pode utilizar
esse método da máxima corrente, você tem uma ideia base, certo? E aí, com essa ideia base, você pode utilizar o outro método, que é o método da insolação, que é mais preciso, e aí você vai ter um sistema mais adequado para aquele local, já que o método da insolação vai utilizar as características do local e também as características de inclinação do painel, tá? Então, a potência do gerador pode ser calculada assim, ó. A potência, pessoal, ela é sempre dada em essa unidade aqui, quilowatt-pico, ok? Beleza? Quilowatt-pico por quê? Porque a potência que o meu painel pode gerar, ele geralmente não é aquela potência determinada no datasheet. Então, se eu tenho um painel, por exemplo, de 350 watts, o watt-pico, ele só vai chegar a essa potência se eu tiver uma radiação de 1000 watts por metro quadrado, certo? Ok? Mas, quando a gente dimensiona o sistema, a gente dimensiona como se fosse para uma radiação de 1000 watts por metro quadrado, ok? Beleza? Então, essa equação aí, pessoal, é basicamente uma razão, né? Eu tenho aqui, no meu numerador, o consumo médio diário, ok? Como eu posso determinar esse consumo médio diário? Eu calculo a média, certo? Lá na conta de energia do meu cliente, pego aquele histórico, calculo a média, certo? Do consumo no ano e divido pelo número de dias do mês, geralmente 30 ou 31 dias. E aí eu vou ter um consumo médio diário em quilowatt-hora por dia, ok? Aqui, o TD é a taxa de desempenho do gerador fotovoltaico. Geralmente, a gente utiliza como referência 80%, certo? Da taxa de desempenho. Por que 80%? Porque a gente tem que analisar o sistema não como um sistema ideal, mas como um sistema real, certo? Então, eu vou ter perdas com relação à irradiação devido à reflexão, devido à refração, devido a até questão de sombreamento, perdas térmicas nos cabos. Eu tenho que levar em consideração todos esses parâmetros para que eu tenha uma relação com o desempenho do meu sistema. Então, um valor conservador e bem interessante para ser utilizado nesse método é utilizar 80% da capacidade total de geração, certo? Como taxa de desempenho do sistema, ok? Beleza? E HSP são as horas de sol pleno diária daquele local. Beleza? Então, como eu falei, o Nordeste seria em torno de 5 a 5,5 horas de sol pleno, tá? Então, pessoal, com a estimativa do gerador fotovoltaico, o número de módulos fotovoltaicos a serem determinados deverão ser determinados pela seguinte relação, ó. Eu tenho aqui a potência do meu gerador, que eu calculei na equação anterior, e aqui o projetista é quem vai escolher aqui a potência desse módulo, ok? Aí eu tenho diversas potências. Hoje, eu tenho potências, eu acho que em torno de 300 até 500, eu acho 500 watts e pico, se eu não me engano, certo? Quando eu fazia os projetos, eu ainda utilizava painéis de 325, de 300, de 275, às vezes. Esses já de 275, 250 já não são mais encontrados em mercado. Mas o projetista é ele quem determina qual vai ser a potência em watt-peak do módulo, certo? Isso vai depender do quê? Vai depender de como que ele está negociando com o cliente ou como ele está pensando em fazer o projeto, certo? Porque aqui, pessoal, se eu aumentar a potência do meu módulo, eu vou precisar de menos painéis, certo? Menos painéis para o meu sistema. E menos painéis é menos custo na hora de fazer a instalação, certo? Então, o projetista deve ter isso em mente, ok? Escolher a potência do painel que seja interessante tanto economicamente quanto eletricamente falando, ok? Beleza? Então, o P do painel é a potência do painel fotovoltaico, do módulo fotovoltaico, escolhido pelo projetista. No caso, eu botei aqui P painel, mas é P módulo, certo? Esqueci de mudar aqui no texto, mas é o P módulo, ok? Ou a potência do módulo fotovoltaico. O painel e módulo geralmente são a mesma coisa, ok, pessoal?
Galera, a geração mensal do gerador fotovoltaico estimado, ok, pessoal? Lembre-se dessa palavra aqui, ó. Isso aqui é uma estimativa, ok? Não é que essa situação ela vai acontecer na realidade, ok? Porque durante o dia a radiação solar ela pode mudar, certo? Eu posso ter a ocorrência de nuvens sobre o painel, aí eu vou ter uma radiação menor. Eu posso ter um céu limpo, aí eu posso ter um pouco mais de radiação, certo? Mas isso é uma estimativa da geração. Geralmente, quando você faz o cálculo desse jeito, bem preciso, na realidade, isso se aproxima bastante, ok? Geralmente, quando você dimensiona uma determinada geração e, na realidade, a geração é até um pouco maior, certo? Isso já aconteceu várias vezes quando eu fazia os projetos. Eu dimensionava um sistema, estimava uma geração mensal, certo? Mês a mês, e quando eu ia fazer a análise com relação aos dados que o investidor me dava, eu vi que a geração estava um pouquinho maior do que eu tinha projetado, certo? Então, esse valor do gerador fotovoltaico ou a estimativa de geração dele é uma estimativa um pouco conservadora, certo? Até para você ter um pouco mais de segurança, ok? Então, a geração mensal estimado para a quantidade de horas de sol pleno do local pode ser determinado pela equação bem simples, ó. Então, eu tenho a geração para aquele mês, certo? Pode ser janeiro, fevereiro, março, qualquer mês, ok? Vai ser o quê? A potência do meu gerador em quilowatt pico vezes a hora de sol pleno, certo? Porque aqui eu vou ter o quê? Quilowatt vezes hora, quilowatt e hora, certo? Só que aqui vai ser o quilowatt e hora por dia. E eu vou multiplicar pelo número de dias do mês que eu estou analisando. E aí eu vou ter quilowatt e hora por mês, certo? Ok? Então, essa equaçãozinha aqui, equação 3, ela é um produtozinho simples que a gente pode estimar a geração do gerador fotovoltaico mês a mês. O que vai mudar aqui, basicamente, é o número de dias do mês, ok? Beleza? Então, essa é uma forma bem simples de vocês determinarem a geração daquele gerador que vocês determinaram na equação 1, tá? Então, a variável dias, como eu coloquei aqui, representa o número de dias do mês que se deseja estimar a geração do gerador fotovoltaico, tá? E aí eu posso colocar isso numa tabela de Excel e mostrar num gráfico, comparando o consumo e a estimativa de geração, e eu posso mostrar isso ao meu cliente, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui na apresentação um exemplo de aplicação, certo? Que foi objeto de estudo de um pequeno artigo que eu fiz quando eu fazia graduação em Engenharia de Energia. Foi orientado pelo professor Ednardo, não sei se vocês conhecem, mas quando eu era aluno dele, ele foi o meu professor da disciplina de energia, de captação de energia solar, e ele me propôs fazer esse artigo fazendo o comparativo entre o método da máxima corrente e o método da insolação para ver se tinha alguma discrepância, se tinha alguma variação muito grande, certo? Então, o exemplo de aplicação foi para esse histórico aqui de consumo, um histórico de consumo bem antigo, certo, pessoal? De 2015, 2016, mas eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, certo? De como que a gente pode mostrar os dados de geração e comparar com o consumo do local, certo? Ok? Então, eu tinha aqui um histórico de no caso de abril de 2015 até março de 2016, de uma determinada localidade, e aqui eu tinha o consumo de cada mês, ok? Aí eu apliquei o método da máxima corrente, e considerando esse histórico, pessoal, do slide anterior, eu apliquei esse método da máxima corrente e os resultados foram os seguintes. O sistema que eu consegui calcular pela equação 1 para o meu gerador foi de 6,12 kW pico, certo? 24 módulos, na época, eram utilizados, painéis de 255 watt pico. Esse painel, eu acho que nem existe mais em mercado, para você ver como o estudo já faz anos que eu fiz esse estudo. Mas, na época, eu consegui estimar que seriam 24 módulos de
painéis de 255 watt-pico. No caso, eu peguei a minha potência de geração, 6.12, e dividi por 255. Deu um número muito próximo a 24, ok? Geralmente, pessoal, quando o número dá quebrada, a gente arredonda para cima, certo? Para que a gente tenha uma melhor estimativa na geração. A geração estimada, pessoal, eu vou mostrar aqui num gráficozinho de barras para vocês verem o comparativo, tá? Geração com relação ao consumo. Ficou muito em cima aqui o cabeçalho do slide. Mas aqui, ó, foi o comparativo que eu fiz para o artigo. Esse gráfico aqui é o que eu mostrava para os clientes, para mostrar quanto eu tenho a capacidade de geração com relação ao meu consumo. Então, aqui em cinza, eu tenho a geração, e aqui no cinza mais claro, né, e no cinza mais escuro, eu tenho o consumo mensal daquele histórico que eu mostrei nos slides anteriores, tá? Então, se a gente vê aqui, pelo método da máxima corrente, 24 painéis de 255, em 1, 2, 3, 4, 5 meses eu tinha uma geração maior do que o meu consumo. No caso, 6 meses, né? Considerando esse mês aqui de junho de 2015. Eu tinha 6 meses do ano tendo uma geração maior do que o meu consumo, ok? E os outros 6 meses eu tinha um consumo maior do que a minha geração, certo? Ok? Então, eu apresentei isso aqui no artigo como resultado relativo ao método da máxima corrente. E também, pessoal, quando vocês forem trabalhar, quem for trabalhar com o sistema fotovoltaico, mostrar esse comparativo, ó, de geração e consumo. Aí você fala para o cliente, olha, esse sistema, com essa potência, ele tem essa estimativa aqui de todo ano você ter uma possibilidade de economizar energia durante todo o ano, ou durante 6 meses, ou durante 8 meses, ou você vai ter crédito durante 6 meses. Certo, pessoal? Mesmo aqui, ó, eu tendo um consumo ainda maior do que a minha geração, mas a conta de energia ela vai se tornar mais barata. Por quê? Porque o cálculo da conta de energia, quando eu tenho um gerador fotovoltaico, é sempre o quê? A diferença entre o consumo e a geração multiplicado pela tarifa do cliente, certo? Então, se eu tenho uma geração aqui, por exemplo, de 900 kWh, e eu tive, no caso de consumo, eu tive uma geração em torno de 700 kWh, eu vou ter aí um consumo líquido somente de 200 kWh. Multiplicando isso pela tarifa, é muito mais barato do que eu pagar os 900 kWh naquele mês, obviamente, certo? Então, isso é muito interessante de se mostrar ao cliente quando já está acertado ou está em conversa em instalar um sistema fotovoltaico, certo? É uma forma de você mostrar que o sistema ele vale a pena, ok?